Ônibus lotados e atrasos das viagens são uma triste rotina para quem depende de transporte público. E a situação só piorou com a pandemia. Agora, um grupo de parlamentares formalizou uma denúncia junto ao Ministério Público para tentar acabar com o problema, que coloca em risco a saúde da população da capital. Pandemia, o ônibus tá vazio. Você é doido. Parece até brincadeira de mau gosto, mas é indignação. Os passageiros tiveram que viajar espremidos neste coletivo da linha 616, que liga a estação Pampulha ao bairro Céu Azul. Repare que o homem que desce está com a máscara no queixo. Este outro vídeo, feito por um usuário da linha 815, conjunto Paulo VI, estação São Gabriel, também revela a dura realidade de quem depende do transporte público para sair de casa. Ônibus lotados. Saúde pública, proteja-se do coronavírus. Apesar das recomendações de segurança para evitar o contágio pelo coronavírus, é impossível manter o distanciamento e os usuários já estão cansados de filas e aglomeração. Tem uns que começam a xingar, começam a reclamar, fica bem com medo. Desde o início da pandemia, no ano passado, os horários de viagens de ônibus foram alterados na capital. De acordo com a prefeitura, as linhas são monitoradas diariamente e são feitas alterações conforme a demanda. Mas os passageiros dizem que, na prática, isso não acontece. Nos horários de pico, as aglomerações são frequentes. Acho que os ônibus estão muito lotados, acho que está com pouco ônibus, são poucas pessoas andando de ônibus. E pessoas que vão trabalhar de manhã cedo estão lotando porque estão reduzidos, né? Diante das reclamações dos usuários e dos flagrantes de ônibus cheios durante a pandemia, um grupo de parlamentares mineiras encaminhou um ofício ao Ministério Público do Estado denunciando a superlotação do transporte coletivo em Belo Horizonte. No documento, elas pedem que o órgão apure as denúncias e que tome medidas para garantir o direito à saúde e ao transporte daqueles cidadãos que dependem dos ônibus para transitar pela cidade. Segundo a denúncia, desde o começo da pandemia, as empresas de transporte já foram autuadas 16 mil vezes pelo descumprimento de ações de combate à Covid-19. Mas não há informações sobre a aplicação de multas ou sanções. Quem precisa do transporte público até tenta se proteger com máscara e medidas de higiene. O problema, de acordo com este infectologista, é que sem o distanciamento correto, o risco de transmissão do vírus é muito alto. Não faz sentido as pessoas tomarem todos os cuidados em todos os momentos, mas quando precisam fazer o transporte, elas entram num ambiente confinado, sem ventilação adequada e cheio de pessoas ao seu redor. Então, numa situação como essa, o uso de máscaras não é suficiente para eliminar o risco de transmissão. Para tentar contornar o problema, desde o dia 17 de março, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade tem conversado com as empresas e monitorado a demanda para evitar a redução no quadro de viagens. A empresa eventualmente pede para diminuir, a gente diz, não, nessas linhas você não pode diminuir e nessas aqui você precisa aumentar. E aí a gente vai fazendo esse ajuste. Algumas vezes as empresas não cumprem e aí a gente está iniciando, inclusive, processos aí punitivos nesse sentido. E as empresas que não estão se adequando para evitar a superlotação estão na mira da fiscalização. A gente vai atuar com a fiscalização mais incisiva naquelas linhas que são mais cheias e que têm mais descumprimento das nossas orientações do quadro de horários. O Sindicato das Empresas de Transporte Passageiro de Belo informou que está à disposição dos promotores. Já a BH Trans declarou que os agentes solicitam ônibus extras sempre que constatam a necessidade para suprir a demanda e que os consórcios que não cumprem os procedimentos estabelecidos são autuados. Mas as multas, segundo o órgão, ainda estão em processo de julgamento porque a Prefeitura suspendeu os prazos administrativos do município por tempo indeterminado por conta da pandemia.